Perfeito, esta é a lição 1 do nosso guia de gramática do francês e nessa primeira lição nós vamos aprender artigos definidos, artigos indefinidos e gênero das palavras, ok? Então, vamos começar com os artigos definidos. Então, artigos definidos são palavras bem simples que costumam acompanhar outras palavras. E quais são os artigos? Então, primeiro nós temos le, que significa o, ok? Em seguida nós temos la, que significa a, ok? Além disso, esses dois artigos, le e la, que significam o e a, quando a palavra seguinte começa com vogal ou com som de vogal, acontece o que nós chamamos de contração, ok? E o que acontece é o seguinte, a palavra le, que significa o, ela perde a letra E, e no seu lugar fica um apóstrofe, e o artigo la, que significa a, perde a letra A, e no seu lugar fica uma apóstrofe, ok? E isso acontece quando a palavra seguinte começa com vogal ou com H mudo, ok? E nós veremos exemplos daqui a pouco para a gente entender melhor, ok? Nós também temos le, que significa o ou as, ok? Le significa os ou então as. E é importante ter atenção aqui na pronúncia dessas duas palavras que estão de cor vermelha. A palavra de cima, que significa o, se lê le. E a palavra de baixo, que significa os ou então as, se lê le, ok? A de cima, a pronúncia é le, e a pronúncia da de baixo é le. E é importante ter atenção na diferença da pronúncia, ok? Por conta do fato que a letra S no final das palavras não é pronunciada, pode causar uma confusão, principalmente se você for iniciante, com relação à pronúncia correta dessas duas palavras. Mas eu já estou explicando aqui para vocês. A de cima se lê le e a de baixo se lê le. E o significado é le significa o e le significa os ou então as. Então, tanto em português quanto em francês, a maioria das palavras, a maioria dos substantivos, que é como nós chamamos esse grupo de palavras, são agrupados em dois grupos, que são os grupos das palavras masculinas e das palavras femininas, ok? E isso se trata do gênero das palavras, que é simplesmente uma forma de agrupar as palavras, ok? Em grupos distintos. Okay? Vamos aprender algumas palavras masculinas em francês para a gente ver do que se trata isso. Então, algumas palavras masculinas em francês. Primeiro nós temos le chat, que significa o gato. Nós também temos le chien, que significa o cachorro. Le cours, o curso. Le cours. Le garçon, o menino. Le garçon. Le livre, o livro. Le livre. Le téléphone. Le téléphone, o telefone. Le vin. Le vin, o vinho. E olha só que interessante. Todas essas palavras são masculinas em francês e em português também. Repare que o artigo definido que acompanha essas palavras é o artigo definido masculino em francês, le, e em português também é o artigo definido masculino, o, ok? Le chat, o gato. Le chien, o cachorro. Le cours, o curso. Le garçon, o menino. Le livre, o livro. Le téléphone, o telefone. Le vin, o vinho. Vamos ver agora algumas palavras femininas em francês. Mas antes disso, é importante ter atenção no seguinte. Esses exemplos de palavras que nós acabamos de ver
elas são masculinas tanto em português quanto em francês. Só que vai ter alguns casos de palavras que vão ser masculinas em francês, mas femininas no português. Ou então, masculinas no português e femininas no francês. E nós vamos ver alguns exemplos disso nessa lição. Mas de qualquer maneira, vamos ver alguns exemplos de palavras femininas, ok? Então, nós temos, por exemplo, la boutique, a loja, la chemise, a camisa, la femme, a mulher, la langue, a língua, la table, a mesa, la voiture, o carro, la voiture. Então vemos aqui um exemplo de uma palavra que é feminina no francês, só que em português ela é masculina, ok? A maioria das palavras vão ter o mesmo gênero em português e em francês. A maioria das palavras que são masculinas no português também serão masculinas no francês, e a maioria das palavras que são femininas no português também serão femininas no francês. A maioria das palavras que são femininas no português também serão femininas no francês, mas existem algumas exceções, ok? E o motivo pelo qual a maioria das palavras que são femininas no português são femininas no francês e as palavras que são masculinas no português são masculinas no francês é porque tanto o francês quanto o português eles têm a mesma origem, que é a língua latina, ok? Que era falado no antigo Império Romano. É por isso que muitas regras do português serão iguais ou semelhantes ao francês, e no caso do gênero das palavras, isso acontece, ok? Mas de qualquer maneira, a palavra la voiture, que significa o carro, é feminina em francês, mas masculino no português. E além disso, olha que interessante, existe uma palavra em português que tem a sua origem na palavra voiture do francês, que é a palavra viatura, ok? A palavra viatura do português, a sua origem, vem da palavra voiture, ok? La voiture, o carro. E nós também temos la banque, que significa o banco, mais um exemplo de palavra que é feminina em francês, mas masculina no português, ok? Portanto, nós temos aí alguns exemplos de palavras femininas em francês: la boutique, a loja, la chemise, la femme, la langue, la table, la voiture, la banque, ok? Vamos entender agora a questão da contração, ou seja, quando que os artigos le e la perdem o e ou a letra a e no seu lugar fica um apóstrofe, né? Isso acontece quando a palavra seguinte começa com vogal ou com H mudo. Vamos ver alguns exemplos, ok? Então, ó, antes de palavras que começam com vogal ou a letra H, os artigos le e la se transformam em L com apóstrofe. Okay? Essa é uma regra dos artigos definidos em francês. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, nós temos l'emploi, que significa o emprego, l'énergie, que significa a energia, l'énergie, l'enfant, que significa a criança, l'enfant, e l'homme, que significa o homem. E aqui nós temos um exemplo de palavra que não começa com vogal, mas começa com som de vogal, porque a letra H, em francês, ela é muda. Okay? Portanto, a contração também acontece. L'homme, o homem. L'homme. Também temos l'île, que significa a ilha. L'île. L'hôtel, que significa o hotel. L'hôtel. L'usine, que significa a fábrica. L'usine. E l'ami,
que significa o amigo, l'ami. Vamos aprender agora uma regra muito importante da escrita do francês, que diz respeito ao H aspirado. O que quer dizer isso? Então, anteriormente eu disse que a letra H em francês, ela é muda quando ela vem no início das palavras, né? Você não pronuncia a letra H. Isso é verdade sempre. A letra H, quando ela vem no início das palavras, ela nunca é pronunciada. A letra H ela é muda sempre. Só que por motivos históricos, existem algumas palavras que começam com a letra H, ok? Só que o artigo le ou então lá não acontece a contração, ok? O artigo le e o artigo lá permanecem com a vogal E ou a vogal A e aí não contrai. E isso é por motivos históricos, ok? Vamos ver alguns exemplos. Então, ó, a regra é a seguinte: em algumas palavras que começam com a letra H, o artigo não faz contração com a palavra, ok? Por exemplo, nós temos la harpe, ok? La harpe, que significa a harpa, que é aquele instrumento de corda, ok? E nesse caso, por motivos históricos, ok? Que a gente não vai entrar em muitos detalhes agora, o artigo definido lá não contrai, ele permanece da forma que é. Outro exemplo, le héros, o herói, le héros, também não contrai. La honte, que significa a vergonha, ok? O sentimento de vergonha. La honte também não contrai. E le hors d'oeuvre, que significa o aperitivo, aquele primeiro prato que se come numa refeição, ok? Aperitivo, le hors d'oeuvre. Nesses quatro exemplos, os artigos definidos não contraem, ok? A letra H nessas palavras continua muda, ela não é pronunciada, mas por motivos históricos, que a gente não vai entrar em detalhes agora por quê, esses artigos definidos não contraem, ok? Portanto, essa é uma regra da escrita do francês, ok? Então, quais são as regras para saber o gênero das palavras em francês? Então, primeira regra, palavras relacionadas a homens normalmente são masculinas e palavras relacionadas a mulheres normalmente são femininas, assim como no português. Por exemplo, nós temos l'homme, que significa o homem, ok? L'homme. Nós temos le garçon, o menino, le garçon. La femme, a mulher, la femme. E la fille, a menina, la fille. As duas palavras de cima, elas são masculinas e as duas palavras de baixo, elas são femininas, ok? Portanto, essa é a regra mais simples do gênero das palavras em francês. Em seguida, nós temos a segunda regra, que é a mais importante de todas, que é a seguinte: a terminação de uma palavra indica se ela é masculina ou feminina. Ou seja, dependendo de como é o final da palavra, isso vai indicar se a palavra é masculina ou ela é feminina. No português, nós temos algo parecido. Por exemplo, no português, a maioria das palavras que termina em O são masculinas. E a maioria das palavras que terminam em A são femininas. Ok? No francês, não vai ser exatamente isso, mas o francês vai ter suas próprias regras e é isso que nós vamos aprender agora. Então, primeiramente vamos ver as regras para saber se uma palavra ela é masculina. Ok? Se a palavra termina em O, ou seja, a combinação das letras E, A e U, o tritongo, né? E, A e U, que se pronuncia O, ok? Essa é a pronúncia dessas três letras nessa sequência. E, A e U tem som de O, ok? Quando a palavra em francês termina em O, é bem provável que ela seja masculina, ok? Por exemplo, nós temos le bureau, que significa o escritório, le château, que significa o castelo, ok?
dois exemplos de palavras que terminam em o e são masculinas. E a maioria das palavras que terminam em o serão masculinas. Em seguida, nós temos ism, que é uma terminação cuja maioria das palavras serão masculinas. Por exemplo, nós temos le tourisme, o turismo, le tourisme, e l'idéalisme, o idealismo. L'idéalisme, duas palavras que são masculinas. Em seguida, nós temos ment, M-E-N-T, ment, que é uma terminação cuja maioria das palavras serão masculinas. Como, por exemplo, le moment, o momento, le moment, e le département, o departamento, le département. Essas são as três regras, as três principais regras para saber se uma palavra ela é masculina. E para saber se uma palavra ela é feminina. Então, nós temos algumas regras também. Vamos ver a primeira delas. Se a palavra termina com once, é bem provável que essa palavra seja feminina. Como, por exemplo, la différence, a diferença. L'existence, a existência. L'existence, ambas palavras são femininas, ok? Em seguida, nós temos I. É uma letra I e uma letra E, mas essa terminação será pronunciada I, ok? Como, por exemplo, la tragédie, a tragédia, la compagnie, a companhia, la tragédie, la compagnie. Em seguida, nós temos yon. Essa terminação, com essa terminação, nós temos, por exemplo, as palavras la nation, ok? La nation e la fonction. La nation, a nação, la fonction, a função. Nós temos mais regras ainda para palavras no feminino, ok? Por exemplo, nós temos T, que tem, por exemplo, algumas palavras como exemplo. Nós temos l'université, a universidade, ok? L'université e la diversité, a diversidade. L'université, la diversité. Em seguida, nós temos UD, que nós temos palavras como exemplo, latitude, a atitude, latitude e la solitude, ok? E por fim nós temos ok? E alguns exemplos de palavras são la littérature, a literatura, la littérature e l'ouverture, a abertura. La littérature, l'ouverture são exemplos de palavras que terminam com e que são femininas. Mas nós temos algumas exceções, como, por exemplo, l'eau, que significa a água. As letras E, A e U juntas, sozinhas, elas por si só, elas são uma palavra, que é a palavra água, ok? O significa água e l'eau significa a água. Entretanto, essa palavra ela é feminina, ok? Nós vimos anteriormente que quando a palavra termina em E, A e U, normalmente ela é masculina, mas nesse caso ela é feminina, ok? L'eau, a água, l'eau. Outro exemplo é la peau, a pele, la peau. Termina em E, A, U, mas é feminina. E nós temos também le silence, que termina em ons, mas é masculino, ok? Le silence. Então, temos outra regra para saber o gênero das palavras, que é a seguinte. Palavras emprestadas de outros idiomas normalmente são masculinas, ok? Por exemplo, nós temos le jogging, que significa a caminhada, ok? Jogging é uma palavra que vem do inglês, que significa caminhada. Le jogging, a caminhada. Le tennis, o tênis, aquele esporte, ok? Le tennis. Le jazz, o estilo de música, le jazz. E le
basquetebol, o esporte, ok? Só que nós temos um exemplo, que é la pizza. La pizza, a pizza. La pizza é uma palavra estrangeira, vem do italiano, mas ela é feminina. Então, vamos aprender agora sobre os artigos indefinidos, ok? Então, para os artigos indefinidos, nós temos un, que significa um. Nós temos une, que significa uma, une. E nós temos de, que significa uns, umas, alguns ou algumas. E essa palavra de, ela tem esses significados, só que ela vai aparecer com mais frequência em francês do que em português. O que eu quero dizer com isso? Algumas frases em português que não teriam essas palavras, né? Uns, umas, alguns ou algumas, em francês, na tradução em francês, vai ser necessário ter a palavra de lá, ok? E isso é simplesmente pelo fato de que francês e português funcionam de forma diferente. Por exemplo, se eu quiser dizer que eu tenho... se eu quiser dizer que eu como maçãs, em português eu digo eu como maçãs. Só que em francês, para que a frase esteja correta, eu teria que usar a palavra de. E aí a frase seria eu como umas maçãs, ou então algumas maçãs. Mas nós veremos exemplos ao longo do curso, ok? De qualquer maneira, vamos ver algumas palavras masculinas que utilizam o artigo indefinido, ok? Por exemplo, nós temos un autobus, um ônibus, un billet, um bilhete, un dictionnaire, um dicionário, un jardin, um jardim, un musée, um museu, un salon, uma sala de estar. Vemos aqui uma palavra que em francês é masculina, mas em português ela é feminina, ok? Un salon, uma sala de estar. Vamos ver agora alguns exemplos de palavras femininas, ok? Nós temos, por exemplo, une amie, uma amiga, une amie, une librairie, uma livraria, une librairie, une ville, uma cidade, une page, uma página, une leçon, uma lição, une bibliothèque, uma biblioteca. E vamos entender agora, nós acabamos de aprender os artigos indefinidos, né? Un, que significa um, une, que significa uma. E vamos ver agora a diferença entre os artigos definidos e os artigos entre os artigos definidos e os artigos indefinidos, ok? Qual que é a diferença entre os dois? Vamos pegar, por exemplo, esta frase. Je cherche mon livre. Je cherche mon livre. Je cherche significa eu procuro ou eu estou procurando, ok? Je cherche mon livre. Eu procuro o meu livro. Ou eu estou procurando o meu livro. Ambas as traduções estão corretas. Je cherche mon livre. Digamos que eu diga isso para o meu amigo. Je cherche mon livre. Se ele disser j'ai trouvé un livre. Eu encontrei um livro. J'ai trouvé significa eu encontrei, ok? J'ai trouvé. J'ai trouvé un livre. No caso aqui, un é um artigo indefinido, né? Un livre, um livro. Se eu digo je cherche mon livre, eu estou procurando meu livro. E o meu amigo diz, j'ai trouvé un livre. Ele disse, eu encontrei um livro. E o significado aqui é o seguinte,
O meu amigo, ele disse, eu encontrei um livro, só que talvez não seja o livro que eu tenha perdido, ok? Já, por outro lado, se o meu amigo disser, j'ai trouvé le livre, j'ai trouvé le livre, eu encontrei o livro, isso significa que é, de fato, o livro que eu perdi, ok? Que eu estou procurando. Portanto, essa é a diferença entre artigos definidos e artigos indefinidos. O artigo definido, no caso le, ou então la, se a palavra for a feminina, diz respeito a algo específico, ok? Diz respeito àquilo que se está falando, aquilo que se está referenciando. Eu encontrei o livro, j'ai trouvé le livre, ok? Por outro lado, se ele tivesse dito j'ai trouvé un livre, significa que ele encontrou um livro, mas talvez não seja o livro que eu esteja procurando, ok? No caso, o meu amigo encontrou um livro, j'ai trouvé un livre. Não é, talvez não seja o livro específico que eu estou procurando. Portanto, essa é a diferença entre artigos definidos e indefinidos. Então, esse é o fim da primeira lição do nosso guia de gramática do francês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima lição. Meu nome é Ramon e este é o Aprenda Agora.